Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os meus irmãos, com todos aqueles que estão assistindo esta live. Mais uma vez nós estamos aqui para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É muito grande a nossa alegria, o nosso prazer, e estamos exaltando e bendizendo o poderoso nome do Senhor. Tenho grande alegria de estar aqui com vocês nesta noite para nós meditarmos na palavra de Deus, nesse ponto que durante essa pandemia tornou-se a nossa igreja. Nós temos cultuado diretamente de casa e temos apresentado ensinamentos, a palavra de Deus, louvores, adoração ao nome do Senhor. Eu queria nessa noite meditar com vocês numa palavra do apóstolo São Paulo, que às vezes é a firmeza na fé. Para uma pessoa se firmar na fé, há um grande trabalho a ser feito. E esse trabalho, ele é o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa e na vida daquele que o instrui, daquele que o discipula. Então, esse trabalho é muito grande. Eu quero aqui, nesta noite, fazer menção de um trabalho do apóstolo São Paulo com a igreja de Corinto, quando Paulo vai mostrar para aquela igreja como que ou como que foi o trabalho de Deus para formar um povo durante a peregrinação pelo deserto. Por que aqueles 40 anos? É que aquele povo sai de um estado de escravidão para formar uma nação para Deus. E aquele povo não entendia muito bem, era um povo idólatra, um povo que tinha aprendido muitos maus costumes lá no Egito, e agora eles estavam peregrinando rumo à terra prometida, e Deus, devido à desobediência dele, utilizou um tempo grande para ensinar. Alguns não tiveram conserto e se prostraram pelo deserto mesmo, mas Paulo vai fazer menção disso aqui no capítulo 10 da carta que ele escreve à igreja de Corinto, e eu queria ler com os irmãos do verso 1 até o verso de número 13. Eu costumo dizer na igreja que a Bíblia para ela ser lida de uma maneira pausada. Ela é como degustar um peixe com espinho. Precisa muito cuidado para não se engasgar. E assim a Bíblia, na hora de nós lermos para meditação, é necessário nós não termos pressa na leitura para que aquelas palavras escritas elas possam ser pronunciadas de tal maneira que a gente tenha uma audição boa dela. Então vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós,
a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, é uma leitura que Paulo faz, se refere a diferentes acontecimentos, lá no livro de Êxodo, o êxodo de Israel, do Egito, incluindo fatos de que Deus providenciou a nuvem para protegê-los e guiá-los. E nós vamos, nesta noite, justamente traçarmos um paralelo feito por Paulo com essas coisas. Vamos ouvir uma música e logo em seguida nós estaremos comentando a palavra de Deus. Quantos problemas eu tenho aqui, não sei solucionar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fale pra Ele me proteger, Jesus responderá. Peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fale pra Ele me proteger, Jesus responderá. Nas aflições, na fúria das ondas do mar, muito preciso das orações, não posso desanimar. Ponho meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar.
Deus responderá. Graças a Deus, que Jesus sempre responde às orações que são dirigidas a Ele. Esse capítulo dá continuidade à argumentação de Paulo a respeito do estilo de vida dos crentes e da necessidade de uma autodisciplina, como foi mencionado para a igreja de Coríntios, quando Paulo vem trazendo todos aqueles ensinamentos a partir do capítulo 6 até o capítulo 10, e ele vai até que chega na hora da ceia, naquele capítulo da ceia que a gente já citou aqui várias vezes, que é a questão da disciplina, a questão do cuidado, né? O capítulo 8 e o capítulo 9 especialmente. Alguns dos crentes de Corinto acreditavam que, como haviam professado sua fé e frequentavam a igreja, que não precisava mais nada, que isso era o suficiente, que o fato de aceitar Jesus como Salvador e seguir a igreja, estar frequentando os cultos, estar participando de todas as atividades, sendo um contribuinte fiel, participando das orações, então que isso já estaria sendo o suficiente. Mas tinha algumas coisas que eles precisavam entender. E eu queria que você, que leu comigo essa passagem nessa noite, que você prestasse atenção em uma palavra todos. Isso significa que não havia um grupo peculiar ou um grupo que estivesse sendo discipulado exclusivamente aquele grupo, não. Mas a palavra de Deus, quando ela vem a todos. Talvez você esteja seguindo as regras bíblicas normalmente, mas a palavra, quando ela vem no púlpito da sua igreja, ela vem para todos. Ela não exclui ninguém, né? E a passagem pelo Mar Vermelho, que é registrada lá no Êxodo, a questão do provimento da água. Nós falamos outro dia aqui a respeito de Nicodemos, da água e do Espírito. Então a gente vai tendo essa noção, porque que a palavra de Deus sempre nos refere, sempre na história, a água é um fator importante. Né? A gente pega desde lá de Abraão, de Isaac, a dificuldade que eles tinham com água, cavavam poços, inimigos vinham, aterravam aquele poço, ele abria outro e assim por diante. Né? Temos questões de poços que entraram para a história, desde lá de Jacó, na questão da mulher samaritana, que foi junto ao poço de Jacó, que ela teve um encontro com Jesus. Por que que a água ela é um sinônimo tão importante, é algo que chama tanto atenção? E foi por causa da água que o povo começou a desobedecer a Deus, o povo começou a murmurar contra Deus. Logo que eles saíram, o provimento deles acabou, e eles então tiveram necessidade de água, e foram até a Mara, e ali as águas eram amargas. O Senhor mostrou uma árvore para Moisés coloca aquela árvore na água, e a água se torna pura. Então a gente vai entender o seguinte, que aquela árvore também era um tipo da presença de Cristo na vida do pecador, que a vida pode estar do jeito que estiver, mas quando Jesus entra, Jesus traz transformação, Jesus traz mudança, como foi pregado na palavra de ontem pelo presbítero Ambrósio. A questão da transformação, ela é importante. Então aí começa uma atividade de simbolismo, trazendo a água como um elemento essencial para que a pessoa possa ter vida. E, na verdade, nós temos vida por causa da água. Se nos faltar a água, nós certamente não teremos. Nós
ficaremos desidratados e teremos muita dificuldade de sobrevivência. Mas muito bem, Moisés passou algumas dificuldades com esse povo, mas Deus, quando tira o povo do Egito, Deus toma providências importantes na proteção desse povo. Deus, então, traz para eles a proteção da nuvem durante o dia, para que o sol não o molestasse, e a coluna de fogo à noite, para que eles pudessem andar à noite. Não andavam em treva, não tinha como andar em treva. E quem aceita Jesus não anda nas trevas. É por isso que o Espírito Santo, quando guia-nos, ele é uma luz que nos ilumina, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nossos passos, nossos caminhos, eles são caminhos que são projetados por Deus, para que nós não venhamos em momento nenhum andar em trevas, mas andarmos sempre na luz, sabendo que nós estamos marchando, estamos numa caminhada que não tem como nós sofrermos por causa das trevas, porque elas não têm domínio sobre nós, porque sobre nós repousa a luz de Deus, repousa a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso caminho é um caminho iluminado, é um caminho que a luz resplandece, e é isso que a Bíblia diz, que ela resplandece nas trevas. E a coluna de fogo de Deus era um fogo que não queimava, mas era um fogo que iluminava, que clareava todas as partes. E olhe que era uma multidão enorme, havia rebanhos, e vocês sabem que o rebanho, ele é, às vezes, muito difícil de conduzir, mas eles tinham que ter iluminação para conduzir aquele rebanho. E o sol não molestando, estava indo tudo bem. Então, são experiências que Paulo vai contar para a igreja de Corinto, para aqueles irmãos que achavam que a coisa é muito fácil, que não tem que ter um tempo de amadurecimento, de conhecimento, de aprendizado. Parece que as coisas é chegar e entrar, estar protegido, estar abrigado debaixo do esconderijo do Onipotente, a sombra do Senhor descansará. Não é, as coisas são, às vezes, tirado poeticamente de um texto para trazer para uma vida que tem uma mensagem, uma aliança diferente. Naquela velha aliança lá, Deus estava suportando aquele povo, protegendo aquele povo, e os que não queriam, os que não estavam dispostos a obedecer, aos que se rebelavam, aos que murmuravam, eles iam ficando plantados no deserto. E é tanto que a velha geração, toda ela ficou no deserto, exceto a Moisés e, aliás, a Caleb e a Josué, porque até Moisés, no final da vida, ele fica no deserto, porque o povo, de tanto pressioná-lo, Moisés vai à rocha e fé. Agora, essa rocha, ela aparece muito na história de Israel no deserto. Por 2 vezes Moisés tira a água da rocha. E se você prestar atenção, mais 2 tanques que Moisés vai alimentar, 2 fontes que ele chega para alimentar o povo de água, são fontes que elas jorram da rocha, são águas vindas da rocha. E aquela água que Moisés toca na rocha e sai, é uma água divina, porque a rocha é o Senhor Jesus, é aquela água que sai para dar vida, para descedentar. É esse tipo de água que o Senhor Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, diz para ela: quem beber da água desse poço
tornará a ter sede, porque é uma água para matar a sede física. Mas a água que Jesus dá é uma água que é para dessedentar o espiritual. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? Então a palavra de Jesus é essa, é para quem a pessoa quando vai a ele, a água de Jesus é uma água que dessedenta realmente. E Paulo, aqui no verso 4, ele diz assim, e beberam da mesma fonte espiritual. Preste atenção, que quando eu chamei atenção para a palavra todos, é que todos que estavam no deserto, que haviam saído do Egito com Moisés, na hora que eles murmuraram pela falta da água, que Moisés tira a água da fonte, aquela da pedra, aquela água é uma água espiritual, né? Não é a água como nós temos hoje, H2O, mas é uma água que jorrou dali, de dentro de uma rocha que simboliza o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz assim, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então eu disse para você que ali eles se dessedentaram, se serviram daquela água, até os próprios animais deles também beberam daquela água, dessedentaram sua sede daquela água. E Paulo vai chamando a atenção deles e diz o seguinte, que ao se referir ao tempo em que Deus fez brotar a água da rocha, lá em Massa, e em Meribá, que foram as duas fontes que eu falei para vocês, era para que os israelitas pudessem beber e dessedentar, porque era uma água talvez com processo diferente, tá? Não tivesse essa questão da acidez ou da alcalinidade na água para que ela pudesse servir, mas era uma água divina, né? A água que jorrava daquela fonte. E Paulo então recomenda ali. E os israelitas, era o seguinte, Paulo diz, olha, eles não carregavam uma rocha nas costas. Para cada hora que precisasse da água, eles tocassem naquela rocha como um cantil e dali sairia água, de maneira alguma. Então Paulo está dizendo, vocês têm dentro de vocês a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, que está dentro de vocês. Então o que vocês têm que entender é que Deus, na caminhada deles pelo deserto, Deus fazia com que eles encontrassem aqueles locais onde tinha aquelas rochas, e dali saía a água, e ali tinha água, que eram águas maravilhosas. Teve dos lugares que eles chegaram, que na margem daquela fonte existiam palmeiras viçosas, verde, muito pasto verde. Então ali as coisas eram realmente de alegrar-se. Então, quando nós começamos a meditar nisso, e a maneira que o apóstolo São Paulo queria que eles realmente entendessem, é que Deus, na nossa caminhada, na caminhada da igreja de Coríntios, ele estava sendo um Deus providente, como foi um Deus providente para Israel no deserto. Israel, ele se confortou no deserto, comeu, se alimentou no deserto, pela uma comida que não era preparada na terra, não era fruto da terra, era uma comida divina, era uma comida que era produzida pelo poder do próprio Deus. Não há algo que venha ter o sabor igual àquele lá, porque eles mesmos depois não tinham como definir o sabor daquela comida, que era uma comida que era-lhe servida todos os dias, exceto ao sábado, que eles tinham que colher na sexta-feira. Então Deus
é um Deus que toma providência nos nossos caminhos. Quando nós aceitamos Jesus, é a necessidade que nós temos de entender que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele manda pedir o pão de cada dia, mas é o pão espiritual, porque o início da oração, ele vem e diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós, é para vivermos a vida espiritual, e o pão que nós temos que pedir é aquele pão espiritual para a nossa alma, porque ela precisa se alimentar de Deus, ela precisa se fortalecer com a comida que vem do céu, com as coisas que vêm de Deus, que é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos faz sentir a sua presença, a sua graça, e isso conforta o nosso coração. Então, Paulo vai aqui com eles dizendo o seguinte, olha, substancialmente, o necessário. Não é querer a abundância, mas é o necessário para matar a fome espiritual. E nós parece que queremos espiritualmente viver cotidianamente, sem nenhuma interrupção diária. A frase poética de Davi, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E nós queremos viver transbordando. Não, nós sabemos que às vezes há esvaziamento nas próprias lutas, e é por isso que nós procuramos a Deus, para Ele encher novamente, para Ele nos abastecer, para que nós não venhamos a ficar vazios. E tem muitas vezes, em muitos momentos, e muitos cristãos, e muitos frequentadores de igreja que estão vazios, que não têm, que são pessoas que estão sedentas, são pessoas que precisam buscar a Deus para poder sentir a sua presença e a sua graça. Então Paulo diz, olha, o suficiente para matar a fome, e era aquilo que eles escolhiam no maná, era o suficiente para matar a fome, não podia sobrar, era só que naquele dia não podia guardar de um dia para o outro, tá? E a água também era para descedentar a sede, não era uma pedra carregando nas costas, mas era o próprio Deus ali descedentando a sede deles. E por essa razão, Paulo afirma, a esta rocha era Cristo. E quando Cristo está presente na nossa vida, a nossa alma é uma alma que está em frescor, que está dessedentada, que nós não temos sede, que nós não somos as pessoas carentes, que nós não somos as pessoas que estão distantes, são as pessoas que estão sofrendo. Não! Por quê? Porque Deus estava ali. Deus nunca deixou faltar para eles. No deserto, em todo o tempo, esteve ali. Deus só vai parar com o maná na hora que eles entrarem na terra prometida, em que eles colocam ali a sua semente e fazem a primeira colheita. Então Deus para, e eles não precisam. Nós só pararemos de buscar o pão espiritual no momento que nós chegarmos à eternidade, porque enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida é uma jornada, é uma questão de sermos habitualmente carentes da presença de Deus. Então a igreja de Coríntios, ela estava numa situação do Israel pós entrar na terra prometida. Então, quando eles entram na terra prometida, eles esquecem de Deus, esquecem do pão do dia a dia, porque a colheita vinha
e eles se abasteciam com alimentos físicos para matar a fome física, para dessedentar a sede física. E eles então esquecem do pão espiritual e da água espiritual, que é a busca de Deus. E aí, por esse esquecimento, por essa displicência no contato deles com Deus, eles começam a ter dificuldades, lutas, sofrimentos. E durante 300 anos, eles passaram por muitas humilhações. E o homem sem Deus, o crente que não busca a presença de Deus, é um crente que passa por humilhação, é um crente que passa por dificuldades na vida, porque sua vida espiritual, ela não tem estabilidade, ela é uma vida oscilante. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está no fundo do poço, outra hora está nas estrelas. Por quê? Porque não tem um controle, uma estabilidade, mas quando a vida está com Cristo, quando a vida está com o Senhor, ela se estabiliza. Por quê? Porque Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A rocha representada por Deus, que era o Senhor Jesus Cristo, no Velho Testamento, na peregrinação do deserto, ela esteve com eles da saída do Egito até eles atravessarem o Jordão e eles se estabilizarem na terra prometida. E quando eles foram conquistando, eles foram lutando e Deus foi dando para ele a bênção e a graça. Notem que quando Moisés manda os 12 espias a espionar a terra, 10 deles não viram muita coisa boa, mas 2 viram coisa boa. Se a gente pegar esse percentual e levar ele, talvez, para dentro das igrejas, nós vamos ver que as coisas parecem muito, porque muitos são aqueles que ainda estando dentro da igreja, eles duvidam do poder, da presença, da graça de Deus. Enquanto muito poucos são aqueles que realmente são firmados na fé, são pessoas convictas. Às vezes se tem mais pessimismo dentro da igreja do que as pessoas que acreditam na fé em Deus e que Deus é aquele que não tem nada impossível para ele. Sempre nós estamos nos escorando, dizendo que é Deus que não quer, Deus que não quis, Deus que não permitiu. Deus não proíbe nada. Jesus diz que tudo que nós pedimos a Deus, crendo, nós vamos receber. E os coríntios aqui, eles estavam naquela situação. Então Paulo chega aqui no versículo 11 e diz assim: olha, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Irmãos, olhar para os exemplos bons de pessoa vitoriosa, você olhar para a vida de uma pessoa vitoriosa, você vai entender o que é aquela pessoa. Eu sempre cito na igreja um irmão que tinha lá na oração,
Irmão Vittorio Sartori, um italiano de quase 2 metros de altura. E aquele homem era um homem que era Deus na vida dele, você percebia. E quando aquele homem ajoelhava, aonde ele estava, o poder de Deus descia ali de tal maneira, que tinha até alguns jovens que às vezes, devido a ele ser muito grande, ele ajoelhava e ficava aquela brecha debaixo dele, o jovem ia lá e enfiava a cabeça debaixo dele, querendo sentir um pouco daquele poder que ele sentia, mas não conseguia, porque a pureza estava nele, quem estava buscando com convicção era ele. Então, meus queridos, quando se busca Deus realmente crendo, acreditando, numa fé inabalável, Ele atende. Ele atende. Numa dessas minhas mensagens publicadas no Facebook, eu falo a respeito da palavra de Tiago, que nós pedimos e não recebemos, porque nós somos como onda do mar, nós somos jogados de um lado para outro, e Deus não respeita isso. Deus olha para aquele que acredita, Deus olha para aquele que tem fé, para aquele que procura conhecer o Deus que ele serve, o Deus que ele aceitou como Senhor da sua vida, o Jesus Cristo que ele tem como Salvador. Então Paulo está aqui com essa igreja, então ele diz assim, olha, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência, meus irmãos, para advertência nossa e de nós outros sou eu, é você, que nós, Paulo fala lá, nos contemporâneos dele, e nós outros são aqueles que viriam a crer, né? Sobre quem? Os fins do século. Quem é os fins do século? Somos nós. Nós estamos chegando ao fim. E isso é para nós que estamos chegando aqui. Essa advertência vem aqui para nós. Então Paulo diz, olha, é muito fácil esquecer. E eles eram esquecidos, israelitas esquecidos, rebeldes. E você, quando lê esse texto, você fica impressionado com a grande qualidade. E você vê que há pouco tempo havia se salvado da escravidão. Pareciam poucos anos. E eles já tinham perdido aquele contato. A murmuração começou logo que atravessaram o Mar Vermelho. E nós não podemos ficar murmurando. Nós temos que acreditar que Deus está no controle, que Deus está na nossa vida, que Deus está nos nossos caminhos, que eles são aplanados por Ele. Não adianta a gente querer conquistar aquilo que Deus não conquistou para nós. Que Deus não é essa vitória que Ele tem para mim, nem para você, é outra vitória, são vitórias maiores. Então Ele queria que a igreja se firmasse. E Ele diz o seguinte, se livraram das pragas, não vem nenhuma praga sobre eles. Deus disse para eles, olha, eu não colocarei sobre vós nenhuma das doenças que coloquei nos egípcios. Nada eu vou colocar sobre vocês, porque eu sou o Senhor que quero cuidar de vocês, eu quero sarar vocês. Irmãos, nós estamos tendo hoje em dia muitos cristãos espiritualmente, me entendam, doente, irmão, físico, corpo físico, todos nós temos.
alguma coisa. Mas a pior doença é a doença espiritual, é a incredulidade. E é essa doença que Deus quer sarar, Ele quer curar essa doença espiritual. Porque nós, bem espiritualmente, nós entramos nos céus, pelas portas eternas, através do Senhor Jesus Cristo, e de lá nós obtemos o bálsamo de Gileade para curar as nossas enfermidades físicas. Mas vamos nos preocupar com a nossa enfermidade espiritual, porque nós estamos precisando de uma renovação. Nós estamos precisando de uma restauração. E é por isso que o apóstolo faz a questão de dizer: olha, vocês estão em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É uma criatura esquecida das coisas que ficaram para trás, a rebeldia, a desobediência, a murmuração, o pecado, a imoralidade, né? A falta de temor, a falta de respeito, isso ficou para trás. Agora vocês estão caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja, não cai. Às vezes a pessoa pensa que está muito bem. Sansão pensava que ainda tinha força, mas estava sendo usado como chacota pelos filisteus. Meu querido irmão, você precisa entender que para vencer os traumas, eu coloquei uma música aqui sobre ore por mim. Lembre de mim. E nós temos feito isso, os pastores, os presbíteros, os obreiros da igreja, eles têm feito isso, eles têm orado por muitos irmãos, porque o discernimento que Deus dá para ele vê que o irmão está fracassando em alguma área, ele começa a fortalecer este irmão e a pedir ao Espírito Santo, que é aquilo que Paulo diz em Romanos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu espero sinceramente que o retorno da igreja pós-pandemia seja um retorno de uma igreja que acredite na oração, que valorize a oração, que cada palavra que você dirige a Deus, você está dirigindo a um Deus soberano e poderoso. Que o teu pedido, que a tua súplica jamais será ignorada pelo Senhor. Porque Ele é um Deus que coloca a tua oração em salva de prata e ali Ele coloca fogo, incenso e joga sobre a terra para vir atender a ti, porque o Senhor atende. Então era esse tipo de crente que Paulo estava discipulando. E é por isso que eu quero nessa noite, mais uma vez, estar orando por você. Você, meu irmão, minha irmã, sabe muito bem que as dificuldades têm te colocado, às vezes a enfermidade tem tirado o teu ânimo, a tua fé. Irmão, dor nós não vamos sentir nos céus. Enfermidade nós não vamos sentir no céu. Morte nós não vamos ter no céu. Mas aqui na terra nós teremos sofrimento. Nós teremos angústia. Teremos problemas pelas circunstâncias da vida. O atual momento é uma circunstância de dificuldade para muitos.
dificuldade financeira, dificuldade de trabalho, dificuldade de pão, dificuldade de tantas coisas, pessoas que às vezes não têm condições. A gente está vendo aí a cada dia que aumenta o número de pessoas morando na rua porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem quem lhe dê abrigo, o governo não tem abrigo para essas pessoas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ver que Deus está à nossa disposição para nos sustentar. Nós temos um teto, nós temos um lugar, nós temos uma coberta. Hoje está um frio aqui em São Paulo muito grande, mas graças a Deus que Deus nos dá o cobertor, nos dá a cama e nós temos isso. Então, espiritualmente, é que eu quero orar nesta noite para tirar os moradores de rua espiritual que estão sem abrigo. Porque Deus fala em Isaías: o vosso pecado faz separação entre mim e vós. Incredulidade é pecado, meu irmão. Eu não estou falando que você é uma pessoa que vive, não, mas a incredulidade é pecado. Porque Jesus disse para Tomé: seja crente e não incrédulo. Então creia no Senhor Jesus. Eu quero orar. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela oportunidade que tive nessa noite de anunciar a tua palavra, meu Senhor. Eu sei que a tua palavra, Senhor, é uma palavra verdadeira e eu não quero ser um instrumento de engano. Eu quero transmitir a verdade. Eu quero sempre, Senhor, que o Senhor me dê a inspiração para eu pregar a palavra que é a verdade, a palavra que Paulo prega, a palavra que Pedro pregou. Eu quero pregar a mesma palavra. Não anelo ser um Pedro nem um Paulo, mas anelo ser uma testemunha fiel na transmissão da tua palavra, meu Senhor. E eu quero agora te pedir, eu sei que as dificuldades do momento é muito grande, muitos irmãos estão até esfriando na fé, desanimando, mas o Senhor é poderoso para dar a eles, Senhor, um momento de refrigério, um momento de visitação, que teu Espírito Santo faz refletir, o faz pensar, o faz voltar para diante de ti, meu Senhor. Oh, querido Senhor, abençoe, meu papai, esse meu irmão, essa minha irmã que está passando por momentos de dificuldade na vida física, na vida financeira, na vida material, mas, Senhor, socorre ela espiritualmente, a alma dela, conforta a alma dela, para que a alma dela não se abata, para que a alma dela se fortaleça em ti, para que o Senhor dê força, o Senhor dê graça, e ela te buscando, o Senhor ouvirá a sua súplica, a sua oração, e atenderá o seu clamor e dará a ela o que ela precisa, porque o Senhor é o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus que não nos deixa faltar, porque a tua palavra assim te mostra para nós. Ó Senhor, muito obrigado por cada um dos teus filhos, por cada um dos meus irmãos, por cada um das minhas irmãs, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe, daqueles que estão nesta cidade, neste país ou em outro país, que o Senhor os visite em tua graça, em teu amor, em teu grande poder. Senhor querido, que nós venhamos a ter momentos de alegria, mesmo, Senhor, tanta dificuldade que nós temos pela frente.
frente, mas o Senhor está conosco. O Senhor é nossa nuvem, o Senhor é nossa coluna de fogo. Nós estamos abrigados debaixo das tuas asas, meu Senhor, e por isso nós podemos confiar e cantar com alegria. Deus está conosco, o Senhor é o meu caminho e a minha luz. Ó papai, muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Deus te abençoe, querido.